A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Em menos de 30 dias, o coronavírus matou pelo menos 17 pessoas. Numa manobra sem precedentes, a China isola uma grande metrópole. 3 casos do coronavírus, os primeiros registrados na Europa. Primeira morte por coronavírus na Europa. A Organização Mundial de Saúde diz que o Covid-19 está a espalhar-se mais rapidamente fora da China. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil. Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Quero dizer, como governador do estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Logo depois que decretaram, né, o lockdown, pediram para todo mundo ficar em casa, todos nós, né, a gente ficou muito assustado, a gente não sabia o que fazer, né? E a gente nunca vivenciou uma situação semelhante a essa que vivenciamos desde o início dessa pandemia. Um susto, um choque, um rápido repensar e agora o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Porque no começo a gente não tinha informação sobre nada, a doença era nova e tinha sempre aquela dúvida de que será que a pessoa com esclerose múltipla tem mais suscetibilidade, ela está mais aberta ao vírus do que alguma outra pessoa que não tivesse esclerose. E isso no começo foi uma agonia muito grande. Nos primeiros momentos, o que a gente observou foi que quando alguns pacientes buscavam auxílio, eles não encontravam. Por quê? Os centros de referência ligados à doença ficaram fechados um bom período. No departamento em que eu trabalhava, quando eu me afastei, ficou sem nenhuma enfermeira referência no atendimento a esses pacientes. Muitas unidades de saúde, privada e pública, se mantiveram fechadas e o paciente não tinha esse recurso de onde buscar, com quem buscar uma informação, o que também aumentou a insegurança e o medo. O que nós observamos com as atitudes dos pacientes? Primeiro, o medo de buscar assistência, o medo da contaminação, né, do desconhecido, da insegurança. Eu sou grupo de risco, não sou grupo de risco, como que eu devo me portar? Só as condutas básicas, né, a higienização das mãos, o uso da máscara, o isolamento social seria o suficiente, né? Então era uma pergunta que os pacientes traziam bastante. As pessoas com esclerose, elas diminuíram, então, né, a quantidade de atividade física realizada, sendo que antes da pandemia as pessoas com esclerose realizam menos atividade física do que as pessoas sem a doença, e com a pandemia isso piorou, e nós sabemos que isso para a esclerose múltipla não é uma coisa boa, né? O que eu senti, né, também dos pacientes que eu converso, tanto no Instagram ou que são meus conhecidos, é que muita gente parou tudo, zerou, não fez mais nada. E a esclerose múltipla não para, ela continua. E o paciente precisa de reabilitação, precisa de medicação, precisa dos exames de rotina, e ele sentiu-se muito sozinho, impotente, isolado. E foi bastante complicado para a gente, até para orientar o paciente. Eles tinham muitas dúvidas sobre como ia ser essa situação, se podia continuar tomando remédio. Tem medicações que elas mexem demais com a imunidade e são medicamentos que estão melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, era muito complicado para o paciente saber que ele tinha que sair de casa para tomar uma medicação imunossupressora ou para tomar um medicamento que mexia demais com a imunidade dentro desse contexto de pandemia, de coronavírus.
E aí vinha para a gente, que era profissional, e dizia, e aí, o que eu faço? E ficava aquela dúvida, né? Porque a gente também não sabia muito bem o que fazer. Essa fase foi uma fase difícil para a população com esclerose múltipla em geral, mas foi uma fase de descoberta para a gente poder achar outras formas de poder ajudar. Quando a gente se viu numa situação de distanciamento, nós tivemos que nos adaptar. Então, isso foi uma coisa que foi sendo moldada ao decorrer do tempo, quando somando-se conhecimento, né? Então, também foi um aspecto bastante difícil para nós, como nós vamos lidar com essa situação. Eu acho que, enquanto profissional da área da saúde, isso está incutido em nós, que nós precisamos agir, não podemos parar. O COFIT, que é o nosso Conselho Federal, demorou mais para se posicionar, mas ele se posicionou liberando por tempo indeterminado essas práticas online. E pegando um gancho do não podemos parar, eu quero fazer uma colocação a respeito do Conselho Federal de Psicologia, que desde 1995 tem empenhado estudos, esforços, pesquisa, parcerias com universidades para desenvolver metodologias que pudessem utilizar a tecnologia como um recurso no atendimento a pacientes. 2 marcos importantes, eu diria que a resolução de 2012, que trouxe oficialmente a possibilidade da orientação online com demarcação restrita de sessões, mas já oficializando o processo de atendimento online. E um segundo marco foi a resolução de 2018, que amplia essa possibilidade do processo terapêutico a pacientes via online. Então, eu entendo que o Conselho Federal de Psicologia, lá atrás, ele teve uma visão de futuro e buscou recursos para desenvolver ferramentas adequadas com as tecnologias que estão sendo evoluídas, avançadas. E hoje já tem ferramentas também que estão surgindo para ajudar esses atendimentos online, para deixar eles mais fidedignos, ajudar o que o olho, através da câmera, não enxerga, então, através de inteligências artificiais. Então, tem sido uma descoberta muito legal. E com isso, eu já tenho atendimento online a pacientes com esclerose múltipla, especificamente desde 2014. É diferente de você estar fazendo fisioterapia, o físio pôr a mão e falar, é assim que faz. E você ouvia o fisioterapeuta falando, não é assim, vamos lá, vamos entender. Você olhar e ter que reproduzir. Então, se a gente for pensar em termos neurológicos, em termos de aprendizagem, à distância, ela só vendo, sem ter o feedback tátil, sem a gente encostar, é um ganho muito maior. Toda a minha assistência ao paciente depende de toque, de avaliação física, né, de avaliar se ele faz uso de medicamento injetável, né, seja endovenoso, seja intramuscular ou subcutâneo. Eu preciso avaliar os locais de aplicação, né, a rede venosa, a parte muscular, né, ver se ele tem alguma intercorrência decorrente dessas aplicações, se o paciente faz uso de medicamento via oral, então, um deles eu preciso verificar a frequência cardíaca desse paciente, verificar se ele sabe como avaliar isso, ensinar para ele como avaliar. E uma dúvida muito comum, tipo, como o fisioterapeuta vai atender online, já que a gente tem uma profissão que usa muito a mão. A gente fala que o online a gente substitui a mão pela voz, né? Então a gente tem que desenvolver um grande comando verbal, explicar, demonstrar e mostrar para os pacientes como que a gente quer o exercício, corrigir o exercício, saber passar isso através da voz. E os pacientes de EM se encaixaram muito bem nesse perfil, isso porque são pessoas que são jovens, já têm um acesso legal à tecnologia, né, na sua grande maioria, e elas conseguem entender o que a gente quer e tiveram um ganho tanto de consciência corporal, que a gente fala
que é a percepção do seu próprio corpo, e também tiveram ganhos de força, de mobilidade, de agilidade com os exercícios. Nas situações em que eu precisei atender paciente de maneira remota, por vídeo, então foi uma verdadeira saga, né? Porque a experiência com o paciente que está começando, o uso do medicamento é de uma maneira, o paciente que já está em uso é de outra maneira, mas nós somos versáteis, então nós tivemos que nos adaptar. Tem uma fala de um paciente meu que é muito legal, que ele fala que estar no online é muito legal porque ele se desafia, porque ele sabe que eu não vou estar do lado dele se ele desequilibrar, então ele tem que tomar mais cuidado e ele tem que se desafiar nos exercícios porque ele está sozinho. Isso feito de maneira remota não é uma coisa muito fácil, né? Então são coisas que de uma maneira presencial, ela é muito tranquila, porque você vai fazendo pouco a pouco e vai garantindo que o paciente entendeu. De uma maneira remota, que a pandemia nos impôs, você já tem uma experiência um pouquinho diferente, porque às vezes o som não é o mais adequado, a iluminação não é muito boa, a casa do paciente tem um monte de ruído que interfere na sua orientação. Então, tudo isso nós tivemos que driblar porque temos que atender, né? E tem sido uma surpresa muito agradável, porque os nossos pacientes que ficaram ou ainda estão online, eles têm tido resultados muito legais. Então, ou seja, eles não perderam o que eles ganharam, que eles já tinham. Então, eles conseguiram se manter e até ganharam além. Então, a gente tem os pacientes que estão evoluindo positivamente mesmo com atendimento online. E o importante que eu acho que, mesmo durante essa situação de pandemia, a presença do profissional de saúde na assistência ao paciente, ela tem uma importância muito grande, porque do mesmo jeito que nós, que não temos nenhuma doença, ficamos temporariamente perdidos, né, no sentido de falta de conhecimento correto sobre essa situação desse vírus e dessa doença, os pacientes ficaram muito mais, né? Então, a insegurança já é por conta do diagnóstico, outra insegurança somada por conta do tratamento. Então, quando eles se sentem sem assistência de alguém que eles confiam, eu imagino que eles tenham uma dificuldade muito maior. Aqui cabe a gente sempre deixar claro que muito pouco, praticamente nada se sabia a respeito de uma infecção pelo coronavírus no ser humano. Então, consequentemente, não só aqui como no mundo inteiro, foi recomendado que os pacientes ficassem realmente isolados na medida que a gente não sabia como esses pacientes iriam evoluir e como a infecção poderia se comportar neles, como o tratamento poderia influenciar na evolução da doença. A gente sabe que algumas infecções podem desencadear surtos, então a gente também tinha que ter esse cuidado com a doença. Então, a orientação que a gente faz hoje é bastante parecida, por exemplo, para um paciente que recebe pulsoterapia, a orientação que eu dou para ele hoje é a mesma orientação que eu dava para pulsoterapia quando não existia pandemia. A sua imunidade está um pouco reduzida por conta da medicação, então o distanciamento social é importante. Já era importante antes, né? A gente orientava, olha, não fica perto de pessoas, de aglomerações e tudo mais. Hoje isso é mais reforçado. No primeiro momento também se prolongou, né, ampliou o intervalo, se parou as medicações na tentativa de expor menos os pacientes ao ambiente hospitalar. Também, de novo, com o passar do tempo, foi se vendo que dava para fazer as infusões de uma maneira segura, né? Em geral, esses centros de infusões foram deslocados para locais mais seguros dentro dos hospitais, foi se vendo que as medicações eram possíveis de fazer e, colocando na balança, se viu que valia muito mais a pena tratar os pacientes para reduzir a esclerose múltipla do que simplesmente abandonar o tratamento e fazer com que esses pacientes, né, mesmo que pegassem ou não a Covid, piorasse muito do quadro da esclerose. Os casos de pacientes estáveis, nós preferimos ter um contato
via e-mail, via telefone, via WhatsApp, dando as orientações básicas e evitando desses pacientes entrarem num ambiente mais insalubre para eles, né, que poderiam ter um contato maior, né, com pessoas e com o vírus circulante, e mantivemos o atendimento apenas para os casos essenciais, então indivíduos que tinham algum sintoma novo, possibilidade de surtos, né, nós mantivemos esta demanda. Inicialmente também se postergou alguns exames, tipo a ressonância magnética, os exames de sangue, os exames para acompanhar o JC, mas à medida que foi passando o tempo, a gente foi reintroduzindo esses acompanhamentos na medida do possível, sabendo, claro, que em alguns hospitais as condições ainda seguiram por bastante tempo, ou ainda seguem com algumas restrições. Um problema muito grande que houve com os pacientes, principalmente na fase inicial, foi a demanda ao hospital. Então, casos que necessitavam de ida ao pronto-socorro, por exemplo, surtos, um quadro infeccioso adjacente, alguma coisa do gênero, a chegada ao pronto-socorro, por medo do próprio paciente e pela demanda do hospital, principalmente na fase inicial, onde tantos pacientes de Covid como os pacientes de patologias gerais estavam sendo atendidos numa mesma via de entrada, numa mesma porta, dificultou muito a acessibilidade, né? As internações foram muito difíceis, muitos pacientes tiveram as suas entradas barradas no hospital, solicitando para buscar um atendimento ambulatorial, que já estava difícil também, né? A pulsoterapia foi muito difícil de acessar. Nesse momento, foi muito estressante, tanto para o profissional, né, o profissional médico, os outros profissionais de saúde, como para o paciente, porque eles buscavam uma demanda de emergência e não encontravam, ou encontravam superlotadas e ficavam muito ansiosos, temerosos de aguardar nessa demanda. E do outro lado, nós médicos ficavam assim inseguros como nós íamos agir com esses pacientes, porque medicação que precisa ser feita em demanda hospitalar ou em demanda de hospital day, né, onde o paciente faz a medicação e volta para casa, estavam com acesso muito limitado. Então, tudo isso dificultou. Em relação aos surtos, foi-se tentado fazer, especialmente nos casos mais leves, um acompanhamento inicial para ver se o paciente realmente precisaria de uma pulsoterapia, e as pulsoterapias, sempre que foram necessárias, foram tentadas ser feitas em nível ambulatorial, se possível em alguns centros, aqui no Brasil muito poucos, porque a gente tem a dificuldade, a gente não tem comprimidos de alta dosagem de metilprednisolona, ou às vezes até a própria metilprednisolona oralmente, né, mas o acesso à liberação para esses pacientes era muito difícil. Em alguns centros também se tentou fazer a medicação em casa, especialmente aqueles pacientes que já tinham feito a medicação, já se sabia como é que eles se comportariam naquele momento. Então, o que o SUS fez? Ele estendeu, né, a distribuição da medicação, o que era habitualmente entregue um mês, foi estendido para 2, 3 meses, o LME, né, que eram de 3 meses somente, foi estendido para 6 meses. Então, houve muitas entregas de medicação em casa, via motoboy, via correio, e em alguns casos presencial. Então, isso facilitou também a demanda e evitar as pessoas saírem na rua desnecessariamente. Depois, em relação às drogas modificadoras da doença, como eu coloquei antes, no início se atrasou as medicações infusionais, foram evitadas algumas medicações, especialmente para início de tratamento, como cladribina, ocrelizumab, alemtuzumab. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que dava para começar e, obviamente, de novo, né, colocar aquela balança e ver qual a necessidade de determinado tratamento, qual o risco e qual o benefício que a gente teria com o atraso ou com a troca por uma outra medicação potencialmente mais segura. E sem saber
exatamente a origem, a fonte, alguns pacientes adquiriram, sim, o coronavírus e desenvolveram a Covid-19. E um medo muito grande da doença, principalmente, para eles, é a questão do uso de medicação imunossupressora. Meu sistema imunológico vai estar debilitado, e agora? Como que eu vou conseguir reagir? E os pacientes tiveram quadros, eu vou chamar de leve frente a muitas outras situações pesadas, difíceis, que nós vimos acontecer com pessoas, inclusive, sem patologias diagnosticadas, e conseguiram passar pelo processo do adoecimento da Covid-19. A gente ainda está colhendo dados, né? A gente ainda certamente tem muito que aprender, mas o que se tem visto é que, em princípio, os pacientes com esclerose múltipla não têm mais doença que os outros pacientes, mesmo usando medicações imunomoduladoras ou imunossupressoras, e não parecem ter uma doença mais grave. Por que se acredita que isso possa acontecer? Se a gente pegar os pacientes com Covid-19, independente de ter esclerose múltipla ou não, a gente vai ver que vários deles têm uma doença leve, às vezes assintomática ou uma gripe leve, e que em poucos dias passam. Mas alguns pacientes têm uma doença mais grave, né, que necessita internação, às vezes com quadro de insuficiência ventilatória, precisa ir para a UTI, às vezes comprometimento cardíaco, renal, enfim, uma série de complicações. E essas complicações, elas estão relacionadas, de uma certa forma, a uma resposta exagerada do organismo ao vírus. Isso, de uma certa forma, não deixa de ser o princípio de uma doença autoimune, onde o organismo responde de uma maneira exagerada, né, ao ambiente, no caso, agredindo o próprio paciente. Então, é possível que o uso dessas medicações imunossupressoras, eu digo que é possível porque a gente não tem essa comprovação, ela possa até, de uma certa forma, estar protegendo os pacientes de casos mais graves. O que a gente viu até agora é que o uso dos tratamentos não tiveram relacionado com aumento de mortalidade, e que o aumento de mortalidade em pacientes com esclerose múltipla e Covid-19 estão relacionados a outros fatores de risco, como diabetes, pressão alta, hipertensão, obesidade, idade mais avançada, está restrito ao leito, que então independe do quadro da esclerose múltipla. Uma coisa que a gente tem percebido acho que no mundo todo, né, a ansiedade em relação às vacinas. Algumas vacinas, né, aquelas vacinas de vírus vivo, elas não devem ser utilizadas em pacientes que estão em uso de uma medicação que diminui a imunidade, né? Portanto, cada vez mais está sendo importante fazer a vacinação o mais precoce possível. Esse é um conceito que tem se implementado cada vez mais forte recentemente, com o advento de medicações mais eficazes, mas que também tem um impacto, né, tem uma ação nos linfócitos. Quando você está numa situação de estar tomando um medicamento que sabidamente inibe alguns tipos de célula de imunidade, esse pode também não ser o melhor momento para tomar vacina. É importante a gente saber que várias medicações novas, especialmente aquelas que têm uma ação imunossupressora, com morte de linfócitos, elas podem ter um impacto na eficácia da vacina. No retomar dos atendimentos, nós fizemos uma reunião com toda a equipe sobre que tipo de abordagem nós deveríamos ter com esses pacientes para não falarmos de maneira diferenciada. Então, nós recebemos uma orientação da coordenadora do nosso grupo a respeito de não deixar o paciente com dúvida, mas não temos
uma coisa concreta ainda para informar para esses pacientes. Então, eles serão avaliados, cada paciente, cada tipo de tratamento que eles têm, para saber que tipo de orientação será dada a esses pacientes. A vacinação de qualquer outro tipo de doença, ela não é contraindicada para a pessoa que tem esclerose múltipla. Mas alguns cuidados têm que ser seguidos, né? Algumas orientações têm que ser feitas. Existem momentos que a gente está pronto para receber a vacina e momentos que não. Então, isso tudo vai ser bem estabelecido e bem orientado lá na frente, no momento certo. Olha, eu sou uma pessoa de fé e de esperança, né? Eu acredito no futuro e eu acho que o mais importante, se nós, seres humanos, queremos um mundo melhor e sem pandemias, nós somos a ferramenta de ação. Esse é um momento ainda bastante delicado. Então, hoje os profissionais de saúde já têm um direcionamento do que eles podem orientar para um paciente. É muito importante que a gente saiba ir atrás da informação na fonte certa. Hoje em dia existe muito acesso à rede social, muita gente achando que está dando informação, quando na verdade está fazendo um desserviço. A gente tem feito um esforço muito grande para minimizar as fake news. A mesma orientação de proteção contra o vírus que a gente faz para todas as pessoas, a gente faz para o paciente de esclerose múltipla também. Fique em casa, se você puder ficar em casa. Se você não puder, se não tiver uma outra situação, se você tiver uma necessidade muito grande de sair, saia, mas saia protegido. Leve seu álcool em gel, use máscara, isso é muito importante. Use máscara, se proteja, evite aglomeração. Proteja-se, isso é muito importante. O que eu queria deixar como mensagem aqui para todos é que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a infecção. Ela não é uma gripezinha, a gente tem que se cuidar. A gente não sabe ainda todos os riscos que essa doença causa. E a outra mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente tem que se preocupar com a Covid, não tem nenhuma dúvida, mas a gente tem que se preocupar com a esclerose também. E uma coisa que a gente não pode fazer é abandonar o tratamento para a esclerose, porque a gente sabe que a doença ela pode passar por períodos de calmaria e daqui a pouco apresentar surtos, às vezes bastante graves. Então, a gente não deve abandonar o tratamento, abandonar o acompanhamento. Então, eu creio que a pandemia também nos fez pensar que pandemias existem, não é apenas um dado histórico, catástrofes existem, riscos existem, e que nós precisamos estar preparados para enfrentar determinadas situações que nos colocam em xeque como esta. Então, ter planos, um planejamento estratégico para situações de risco se faz extremamente necessário, como uma noção de políticas públicas, como uma noção de saúde, como uma noção de qualidade de vida. E eu acredito que todos nós, profissionais da área da saúde, nos empenhamos muito durante todo esse período da pandemia em buscar artigos, conceitos científicos do como fazer, do que fazer, quando fazer. Esse lado do profissional, assim, principalmente na fase inicial, foi bastante difícil, né? Porque, assim, primeiro, o desconhecimento da patologia, né? Como lidar com a situação. O segundo, o medo pessoal, né? Eu, pessoa, como que eu vou lidar para me cuidar, para cuidar da minha família, para não deixar de prestar o atendimento aos meus pacientes, para estar na linha de frente, se for necessário, né, para auxiliar os colegas, o país de uma forma geral, né, é uma demanda cidadania,
né, acima de tudo. Então, todas essas questões levaram a um conflito assim, psicoemocional muito grande nosso. E por isso, acho que o empenho fundamental dos cientistas em pesquisarem, em trabalharem e mostrarem à sociedade, à comunidade científica, aos profissionais da saúde, o como agir foi muito significativo e muito importante para que a gente levasse com confiança, com conforto, o atendimento ao paciente. Então, o profissional de saúde hoje batalha neste sentido, de orientar e de ter a sua orientação atendida, porque muitas pessoas acham que é uma brincadeira e não é uma brincadeira. Os profissionais de educação física estão buscando novas ferramentas para atuar junto com o seu paciente, então ofertando aulas virtuais ou aulas online, gravadas ou ao vivo. Então, isso está sendo um ponto positivo. Por isso, eu acredito muito na importância do aprendizado que nós estamos tirando desta pandemia para pensar que existem situações que não pode depender do momento único exclusivamente, mas sim de toda uma estrutura prévia que já dê suporte para que seja acionado na hora de uma emergência, na hora de um risco real.